Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um mini tutorial, onde eu dou pequenos tutoriais a pequenos jogos. E o escolhido para hoje é o Regicide. Este é um dos Pocket Lines de Devir, a segunda wave, a segunda onda de jogos Pocket, e é um jogo para 1 a 4 jogadores, 10 ou mais anos de idade, e dura mais ou menos 20 minutos. Este é um jogo de cartas com os naipes normais, mas com umas ilustrações muito interessantes e uma forma de jogar muito interessante, cooperativa, onde então vamos jogar cartas de forma a fazermos dano a inimigos que teremos que derrotar. Portanto, vamos já ver aqui na mesa como é que se joga este Regicide. E como sempre, começamos com a preparação do jogo. E começamos por separar as várias cartas que estão então no baralho. Separamos os reis, as rainhas, os valetes e os jokers. Vamos primeiro de tudo baralhar os reis e colocamos os virados para baixo. Depois vamos baralhar as rainhas e colocamos por cima dos reis. Depois vamos baralhar os valetes e colocamos por cima das rainhas. Este é então o baralho de castelo. Colocamos o baralho de castelo no centro da mesa e vamos virar a primeira carta, que será um valete. Depois, dependendo do número de jogadores, vamos deixar 0, 1 ou 2 jokers no baralho dos jogadores. Com 1 ou 2 jogadores não vão existir nenhum joker, portanto saem de jogo. Com 3 jogadores vamos ficar com um joker e com 4 jogadores vamos ficar com 2 jokers, que serão baralhados nos restantes cartas do 2 ao As. Vamos dizer que é um jogo para 3 jogadores, portanto um dos jokers será tirado de jogo. E depois então será muito bem baralhado o baralho. E depois de baralhadas, estas cartas também serão colocadas ao centro da mesa e será o baralho de taberna. Finalmente distribuímos cartas a cada jogador de acordo com o número de jogadores. Com um jogador iremos distribuir 8 cartas, com 2 jogadores iremos distribuir 7 cartas, com 3 jogadores iremos distribuir 6 cartas e com 4 jogadores iremos distribuir 5 cartas. Como é um jogo então de 3 jogadores, iremos distribuir 6 cartas a cada jogador. Neste caso, 6 cartas é também o número máximo de cartas que um jogador poderá ter em mão a qualquer altura do jogo. E depois de ser escolhido o primeiro jogador, o jogo está pronto a iniciar. O jogo irá decorrer em turnos consecutivos, começando no primeiro jogador e indo pela esquerda, a favor dos ponteiros do relógio, onde a cada turno o jogador irá jogar uma carta da sua mão com o objetivo de dar dano no inimigo, mas também ativando o poder da carta de acordo com o seu naipe. De seguida, recebendo também dano dado pelo inimigo. Isto irá decorrer até todos os inimigos serem derrotados. No seu turno, cada jogador irá realizar os seguintes passos pela seguinte ordem obrigatória. Passo 1, jogar carta ou cartas da sua mão, ou então passar. Passo 2, ativar o poder da carta ou cartas de acordo com o seu naipe. Passo 3, dar dano ao inimigo de acordo com o valor da carta ou cartas jogadas. Passo 4, receber dano do inimigo de acordo com o poder de ataque do inimigo. Depois do passo 4, o jogo irá passar para o jogador à sua esquerda, que irá fazer o seu turno da mesma forma. Atenção, os jogadores não poderão revelar aos outros jogadores quais as cartas que têm em mão, mas poderão conversar sobre a estratégia possível a adquirir para cada um dos inimigos. A primeira coisa que um jogador faz no seu turno é jogar cartas da sua mão. Para isso, o jogador irá escolher uma carta da sua mão e irá colocá-la à sua frente. O número da carta irá determinar a quantidade de dano que o jogador irá fazer ao inimigo e também qual é o poder que essa carta irá ter e a habilidade especial dessa carta. O jogador também poderá jogar mais que uma carta se fizer combinações ou utilizar animais, como será explicado mais à frente. Depois de jogar a carta, o jogador irá ativar o poder associado à carta ou cartas jogadas, dependendo do seu naipe. Todas as ativações são obrigatórias. O poder das copas,
permite repor o baralho de taberna, adquirindo as cartas do descarte, baralhando-as, retirando o número de cartas igual ao valor do ataque dessas cartas jogadas, neste caso 8, e colocando essas cartas por baixo do baralho de taberna sem olhar. O poder dos diamantes permite biscar cartas, começando pelo jogador que jogou a carta e depois indo pela esquerda. Cada jogador irá biscar uma carta até que, no total, os jogadores bisquem o número de cartas igual ao poder de ataque das cartas jogadas pelo jogador ativo. Neste caso, os jogadores iriam biscar 7 cartas. Então, começando pelo jogador ativo, esse jogador ia biscar uma carta e depois todos iriam biscar cartas até terem biscado 7 cartas entre eles. Se alguma vez um jogador então chegar ao número máximo de cartas que pode ter na mão, neste caso com 3 jogadores 6, esse jogador será ignorado e então as restantes cartas serão dadas aos restantes jogadores. O poder dos paus irá dobrar o dano das cartas jogadas em conjunto com então a carta de paus. Neste caso ele iria dar não 8 mas 16 danos ao inimigo. O poder das espadas irá proteger do ataque do inimigo. Isto é, durante a fase 4 irá ser reduzido o valor de ataque do inimigo pelo valor de ataque do jogador que jogou então as espadas. Mas o efeito das espadas jogado por cada jogador é cumulativo, porque as cartas vão ficar no lugar até ser derrotado o inimigo. Isto é, neste momento, este inimigo que dava 10 de ataque simplesmente não está a dar dano nenhum, pois está a ser reduzido por 11. No terceiro passo, que é dar dano, serão somados os valores de ataque de todas as cartas jogadas por todos os jogadores até agora para o inimigo atual. Se este valor é menor que a vida total do inimigo, então o jogador irá passar à quarta fase, que é receber dano. Se o valor de todos os jogadores for igual ou maior que a vida total do inimigo atual, então o inimigo atual foi derrotado. Eu joguei 7, mas a vida deste valete são 20. O que quer dizer que ainda faltam 13 pontos. Então este jogaria, por exemplo, um 9. 9 mais 7 dá 16. O que quer dizer que ainda não foi derrotado. Quer dizer que este jogador também ainda levava pontos de dano. Este jogador jogava um 2. Ainda assim, 16, 19 não era suficiente para derrotar este inimigo. Quer dizer que voltava outra vez a mim e este ia receber dano. Finalmente eu jogava um 4, o que faria então finalmente derrotar este valete. E este valete seria então descartado. Depois do inimigo ser derrotado, serão feitas as seguintes ações: colocar o inimigo numa pilha de descarte. No entanto, se o inimigo recebeu exatamente o número de dano igual à vida dele, neste caso 20, este não será descartado para fora do jogo, será sim virado e colocado por cima do baralho de taberna, o que quer dizer que poderá ser biscado pelos jogadores durante o jogo e utilizado como um aliado e uma carta para atacar os inimigos. De seguida, todas as cartas utilizadas por todos os jogadores para atacar o inimigo serão descartadas, colocadas então numa pilha de descarte. Iremos então virar a nova carta e mostrar o novo inimigo. O jogador que acabou de derrotar o inimigo ignora a fase 4, isto é, não irá receber dano, e começa a lutar contra o novo inimigo, começando com uma nova ronda com a sua fase 1. Se o inimigo não for derrotado, o jogador atual irá ser atacado, recebendo dano igual ao ataque do inimigo. Neste caso, como é um valete, este dano é de 10. Se fosse uma rainha era de 15, se fosse o rei era de 20. O jogador não deverá esquecer de reduzir o ataque do inimigo pelo valor total da cartas de espada jogadas por todos os jogadores contra o inimigo até agora. De seguida, o jogador terá de descartar da sua mão cartas que pelo menos tenham no seu valor total o valor do ataque do inimigo, onde cada animal vale 1 e cada joker vale 0. Precisava descartar pelo menos 6. Então teria que descartar um 8 para receber então o dano. Se o jogador não conseguir descartar cartas no valor suficiente para cobrir o dano recebido, o jogador morre.
e todos os jogadores perdem. No entanto, o jogador não irá morrer se a sua mão for reduzida exatamente a 0. Depois do jogador sofrer o dano, o próximo jogador à sua esquerda irá realizar o seu turno, como já explicado. Durante a fase 1 do turno, o jogador poderá jogar um animal sozinho ou em par com outra carta, à exceção do Joker. Um animal irá valer um poder de ataque e irá aumentar por 1 as ativações da carta. Se o jogador então fizer esta combinação de animal e 3, ele iria então dar 8 pontos de dano, portanto 3 mais 1, como era o paus, era o dobro, portanto ia dar 8 de danos e todos os jogadores entre si iriam receber 8 cartas. Também durante a primeira fase do jogo, em vez de jogar apenas uma carta, ou uma carta e um animal, o jogador poderá combinar várias cartas com o mesmo valor, desde que a soma dos valores dessas cartas não sobrepasse o 10. Neste caso, então eu poderia jogar estes 3 que apenas dariam 9. Atenção, as cartas de animais não poderão ser adicionadas a combinações nem jogadas como combinações. O valor de ataque e as habilidades são o total de todas as cartas jogadas desta forma. Se jogarmos então o 3 de espadas, o 3 de copas e o 3 de paus, iremos então dar 18 pontos de dano, iremos proteger 18 de dano e iremos recuperar 18 cartas da nossa pilha de descarte e colocar de volta da nossa taberna. Como podem ver, estas combinações são bastante poderosas. Cada inimigo é imune aos poderes das cartas que são jogadas contra si e que têm o seu mesmo naipe. Isto é, as cartas não terão os seus poderes ativados. Por exemplo, na verdade, eu ao jogar este ouro contra este valete, o poder de bisca não seria ativado. Mas ainda assim, ainda contaria 3 de dano, o que queria dizer que ainda iria ser dado 8 pontos de dano a esta carta, porque eram os paus que faziam o dobro do dano. No entanto, se alguém jogar um Joker, o valor de ataque do Joker, apesar de ser 0, irá negar a imunidade do inimigo, o que significa que a partir de essa jogada, as cartas com o mesmo naipe começarão então a fazer efeito. Além disso, o jogador que jogou o Joker irá acabar imediatamente o seu turno sem receber dano e sem fazer dano, irá escolher qual o jogador que irá iniciar o seu próprio turno, inclusive ele próprio. Em vez de fazer o seu turno normal, o jogador poderá decidir passar, indo diretamente para a fase 4 do seu turno e recebendo o dano do inimigo. No entanto, o jogador não poderá passar se todos os outros jogadores tiverem passado na sua última jogada. O jogo termina com a derrota dos jogadores se um jogador não conseguir ter cartas suficientes para descartar para o dano recebido do inimigo. Ou se um jogador não conseguir jogar uma carta no seu turno porque não tem, então, cartas para o fazer. Ou então o jogo termina na vitória dos jogadores se a última carta de rei for derrotada. E é assim como se joga Regicide.